Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X. Hoje nós vamos adentrar na mensagem de número 37, titulado Mensagem Breve, de Humberto de Campos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa querida Cecília fazer nossa prece e logo depois vamos dar continuidade, e ler essa mensagem que é super atual, essa mensagem de Humberto de Campos, falando das dificuldades do dia a dia, e parece assim que essa mensagem foi feita para o que nós estamos vivendo hoje, no ano de 2025, nesse período de inseguranças e de guerra, Vamos orar, vamos envolver nossa querida Cecília para fazer a prece de gratidão a Deus. Divino Mestre Jesus, este é realmente um momento de gratidão. Vós, na sua misericórdia, vê como estão os teus discípulos. Uma coisa é certa, todos estão interessados em aprender, compreender e vivenciar. Mas para isso, Mestre, precisamos da sua ajuda, do seu amparo, da sua proteção. Que esse esforço não seja inútil, que esse esforço seja válido para as nossas vivências posteriores. Fica conosco, Mestre. Abençoa a tia que vai nos dirigir. Abençoa este ambiente e cada um dos irmãos presentes. Que assim seja. Obrigada, querida Cecília. Vamos nós então. Mensagem breve. Realmente, você tem razão quando afirma que o mundo parece modificado e que precisamos imenso desassombro, ou seja, coragem, para viver dentro dele. Mudou, hoje nós estamos vivendo exatamente isso, É necessário, nós precisamos de imensa coragem para viver nos dias atuais. Lembrando que a mensagem é de 1966, Uberaba, 18 de abril de 1966. Aí ele diz assim: os últimos 50 anos operaram gigantesca reviravolta nos costumes da terra. E em 2025, muito mais, Então aqui ele vai falar dos jornais, ele vai falar do trem que está obsoleto, ele vai falar dos navios, ele vai falar dos aviões. E hoje nós podemos falar, continuaremos falando dos aviões, mas hoje a gente hoje existe uma rapidez muito grande na comunicação. Então você imagina o que é você estar aqui no Brasil e conversar com qualquer país da Europa, com qualquer país da Ásia, maior ou menor, instantâneo. E detalhe, você consegue ver a pessoa do outro lado. E isso por um preço que todos, de certa forma, têm acesso. Eu falo isso porque eu me recordo quando a minha irmã Estela foi a primeira vez para a Suíça, há 30 anos atrás. A gente falava com ela por telefone uma vez por ano, porque era caríssimo. Uma ligação Suíça-Brasil, Brasil-Suíça. Então a gente deixava ali para o final do ano, próximo do Natal, para a gente conversar, mas também a gente falava 1 hora com ela, pagava uma fortuna para isso. E hoje em dia não, basta você estar conectado na internet e você consegue falar com qualquer pessoa a qualquer momento. Todos nós hoje temos uma câmera fotográfica e uma câmera para gravar, vídeos. Então a gente percebe que hoje a comunicação ela tomou uma proporção muito maior. E isso é muito bom, mas nós temos um lado negativo. Hoje eu aguardando uma consulta médica, eu estava
observando os seres humanos. 98% estava com o celular na mão, vendo vídeos, um atrás do outro, para distrair. Ninguém com livro, ninguém lendo um livro, nada, era só o celular. E assim a pessoa fica hipnotizada. Então isso também tem adoecido muito a mente humana, por conta do volume de informação. Por exemplo, a gente ficava numa TV e às vezes você passava ali, tinha horário para a TV, né? Então era o horário do jornal, era o horário da novela, uma novela de 45 a 50 minutos, ali acabou, cenas do próximo capítulo. Se era criança, eram os desenhos que eram pela manhã, a manhã inteira era desenho para as crianças. Então a gente observa que existia um horário para começar e para terminar. Hoje não. Hoje não há esse limite. Você pode fazer e ficar horas e horas se você quiser. E isso tem adoecido bastante. As crianças têm acesso à tela, isso prejudica bastante também. Então a gente observa que hoje o lado bom da comunicação trouxe também algo que não é que ela trouxe algo ruim, é porque nós ainda não estamos prontos, nós ainda não temos limite, nós ainda não sabemos o quanto isso pode prejudicar a nossa vida e a nossa saúde, verdade? Temos hoje a IA, que é a inteligência artificial, que também está fazendo uma mudança muito grande em sociedade. Então, eu não posso também solicitar que ela resolva tudo para mim. É necessário que eu entenda e saiba utilizar como uma ferramenta, mas não que eu venha me anular para que ela faça tudo por mim. Então, a gente observa que a tecnologia, ela traz um movimento de progresso muito grande, mas nós temos que aprender a saber lidar com ela. A casa patriarcal que havíamos herdado do século XIX transformou-se num apartamento a dependurar-se nos arranha-céus. Imagina hoje, né? Naquela época tinha o quê? Talvez 8, 9, 10 andares, né? Hoje nós temos 17, 18, 20 andares e até mais, né? Muito mais. Então a gente observa que hoje nós temos prédios ainda muito maiores, né, com vários e vários andares. Lembrando que a obra é de 1966. A casa patriarcal, aquela casa de um piso, né, que havíamos herdado do século XIX, agora transformou-se num apartamento a dependurar-se nos arranha-céus. E então, por exemplo, voltando a falar um pouquinho da Suíça novamente, que a minha irmã, como esteve lá, quem mora lá em apartamento são as pessoas de classe média para baixo, né? Que não tem classe baixa, mas é classe média, assim, que, né? Em Santa Catarina tem um prédio de 80 andares, né? Então, realmente é muito alto. E lá as pessoas de poder aquisitivo moram em casas, né? Aqui no Brasil é o contrário, a grande maioria, hoje não, agora tem esses conjuntos residenciais de casas, que começou, né, há um tempo para cá, agora está bem, mas antes a gente vê muito prédios realmente, né? Porque ali, em pouco espaço, você consegue reunir um grupo maior de pessoas e também aquilo que a gente passou a chamar de segurança, né? No apartamento a dependurar-se nos arranha-céus. A locomotiva esfumaçada é quase uma joia rara de museu à frente do avião que elimina distâncias. A Gazeta, né, que era a Gazeta Provinciana, ela foi substituída pelos jornais da grande imprensa. E hoje os jornais da grande imprensa funcionam? Não, só digitar. Pode substituir. Exatamente. E os saraus caseiros desapareceram ante a invasão do rádio, cuja programação domina o mundo. E hoje eu até digo, o diálogo sumiu, desapareceu. Hoje está todo mundo olhando para a tela do celular, né? Mesmo que reúna um grupo de jovens, ou até mesmo adulto, pode observar, daqui a pouco cada um abre seu celular e fica respondendo. É uma coisa assim, tão meia patética, porque você diz assim, eu me reúno para conversar, mas aí eu opto em conversar com quem está longe. É como se a gente dissesse, eu não gosto de conversar com quem está perto, eu não gosto de conversar olho no olho, eu prefiro conversar de forma virtual. O automóvel, o transatlântico, o cinema e a televisão constituem outros tantos fatores de informe rápido, alterando a mente do povo em todos os climas. E a garantia dos cidadãos. Em quase todos os países, existem leis de segurança para empregados e patrões, homens e mulheres, jovens e crianças, né? Então, nós temos hoje a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
do idoso, exatamente, que nessa época não tinha. Hoje nós já temos até, né, o estatuto. Há direitos de greve, licença, litígio em descanso remunerado. Existem capitães da indústria e comércio acumulando riquezas mágicas de um dia para o outro, desde que não sonegue o imposto relativo aos monopólios que dirigem contra a harmonia econômica. Temos operários desfrutando inexplicável impunidade na destruição das casas em que trabalham, com a indisciplina protegida em fundamentos legais. E hoje, então, né, direitos humanos é que o diga. Há jovens amparados na difusão da leviandade e da mentira, sem qualquer constrangimento por parte das forças que administram a vida pública. Não estamos fazendo pessimismo. Sabemos que o mundo permanece sob o governo místico das rédeas divinas e não ignoramos que qualquer perturbação é fenômeno passageiro, em função de reajuste da própria região onde surge o desequilíbrio, né? Então, você pensa, calma, tranquilidade, isso faz parte, mas isso vai passar. Com as nossas observações, tão somente nos propomos reconhecer que a criatura humana de nossa época está mais livre e, por isso, mais destacada em si mesma. Nos grandes períodos de transição, qual o que estamos atravessando, somos como que chamados pela sabedoria divina a provar nossa madureza interior, nossa capacidade de autodireção. Olha o que ele diz, somos chamados pela divina sabedoria, né? Pela sabedoria divina, a provar nossa madureza interior, nossa capacidade de uma autodireção. Apesar de tudo estar saindo do eixo, tudo está sendo invertido, os valores, e a gente conseguir se manter nesse processo aí que ele chama da autodireção. Daí resulta a desordem aparente, em que somos compelidos, ou seja, empurrados, à revelação da própria individualidade. Ou seja, o mundo está fazendo tudo torto, tu vais fazer também? Que é aquilo que a gente chama realmente é uma autodireção, você não se permitir ser conduzido pelo modismo, ser conduzido pelo todo mundo faz. Na organização coletiva, no grupo social, na equipe de trabalho ou no reduto doméstico, vê-se o homem de hoje obrigado a mostrar-se tal qual é, classificando-se de imediato pela própria conduta. As dissensões, os conflitos, as lutas e os embates de todas as procedências oferecem a impressão de caos. Não é isso que a gente está vivendo agora, né? Provocando a gritaria dos profetas da decadência. Eu adorei isso. Porque o profeta, ele conduz, né? Ele orienta, ele fala, né? É uma multidão seguindo, mas são profetas da decadência. E por isso mesmo, as almas que não se armarem de fé e que não se sustentarem fiéis às raízes simples da vida, sofrem pavorosos desastres psíquicos. É o que estamos vivendo. Nós nunca tivemos um alto índice de pessoas com adoecimentos mentais, que as situam nos escuros domínios da alienação mental. Cresce a loucura em todas as direções. 1966. Se ele fala hoje, ele diz, e como cresceu? Cresce a loucura em todas as direções. O hospício, eu estava até a comentar com a minha sobrinha, que veio me deixar, porque eu não estou podendo dirigir, né? E eu disse, minha filha, eu tenho 53 anos, então a gente está falando de coisas de 30, 35 anos atrás. As pessoas discutiam no trânsito, sabe como? Um em cada carro discutindo, xingando. E era um barato, porque os carros não tinham ar-condicionado, né? Então era muito comum a pessoa estar de vidro baixo e xingava, isso e pronto, acabou.
Parece que era para a pessoa desestressar, chamava um palavrão, mandava tomar banho, era isso. Hoje em dia não, o povo sai do carro, atira no outro, agride o outro. Nós tivemos um caso desse aqui em Manaus, inclusive o senhor foi a óbito depois que ele não resistiu aos ferimentos. Então isso é absurdo. Mas é o nível, uma pessoa que sai do carro para agredir o outro, para atirar no outro. Aquele que persegue no trânsito, que vai para bater o seu carro. É um nível de adoecimento muito grande. É isso, o hospício é a última fronteira dos enfermos do espírito. Enfermos do espírito. Uma vez que se agitam eles em todos os setores de nosso tempo. A maneira de consciência em todos os setores. Porque a gente acha que o Jung tem uma frase que eu li e achei muito interessante. Ele disse assim, ele é suíço, o Jung, né? Ele disse assim, os doentes mentais que mais que mais prejudicam a sociedade não são os doentes que estão dentro dos manicômios, são aqueles que estão nas ruas soltos, que fazem um estrago muito grande na vida de muita gente. Né? Uma pessoa que pega um alimento infantil da escola e que ele adultera a data de validade para vender para as escolas, esse é um ser humano que está muito doente. É um adoecimento total. E esse, sim, está prejudicando muito a sociedade. Eu trouxe um exemplo de psicopatia, né? Aí ele diz, uma vez que se agitam eles em todos os setores de nosso tempo, a maneira de consciências que, impelidas ao autoexame, tentam fugir de si mesmas, humilhadas e estarrecidas. Em razão disso, porque elas fazem autoexame? Não faz. Em razão disso, creia que o melhor caminho para não cair nas mãos dos psiquiatras é o ajustamento real de nossa personalidade aos princípios cristãos que abraçamos. Porque o problema é da alma e não da carne. Então, quem é que está doente? É a alma. E ele diz, gente, olha que interessante quando ele fala aqui, olha. Para não cair nas mãos do psiquiatras, é o ajustamento real de nossa personalidade aos princípios cristãos. Quem estava no Evangelho ontem vai entender perfeitamente essa fala. Não precisaremos discutir. A hora atual da Terra é inegavelmente dolorosa, mas a tempestade de hoje passará, como as de ontem. Uma hora isso acaba. Refugiemo-nos em Cristo. O Senhor é a nossa fortaleza. Se tivermos bastante coragem de viver o cristianismo, olha aí. Lembra do texto de ontem de Lázaro? É necessário coragem. E aqui ele fala, se tivermos bastante coragem de viver o cristianismo em sua feição pura, na condição de solitários carregadores de nossa cruz. Porque todo cristão que vive o cristianismo na sua feição pura é um solitário. É uma pessoa que acaba sendo discriminada, é uma pessoa que acaba sendo isolada, é uma pessoa que acaba sendo chamada de tola, de idiota, de besta. Até de doido, né? Não, fulano é doido, vive num mundo que não existe. Na condição de solitários, carregadores de nossa cruz, poderemos encarar valorosamente a crise e dizer-lhe, num sorriso confiante, dessa crise inclusive, vamos ver quem pode mais? Vamos ver quem pode mais. Então, vai passar. Nós estamos naquela separação, né, do joio e do trigo. E não podemos, em hipótese alguma, duvidar do amparo divino. E lembrar sempre dessa frase, para aqueles que têm coragem de viver o cristianismo puro. Foi bom, gente? Nós estamos finalizando o livro, né? Próxima semana, se Deus nos permitir. Vamos para a mensagem de número 38, titulado Explicando. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Vai passar. Nós estamos naquela separação, né, do joio e do trigo, e não podemos, em hipótese alguma, duvidar do amparo divino e lembrar sempre dessa frase para aqueles que têm coragem de viver o cristianismo puro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos aos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.